A Igreja Batista em Mata da Praia sente-se muito honrada por receber os irmãos e irmãs que nos visitam, atenderam ao nosso convite, foram tocados pelo próprio Deus para estarem aqui conosco hoje. Nosso desejo é que vocês voltem outras vezes e que sejam grandemente abençoados nesta manhã. Quero convidar aqui ao púlpito Pastor Valdo Fonseca. Ele é o nosso conferencista nestes dias de Congresso da Família. Desde sexta-feira à noite, passando pela noite de ontem e agora pela manhã, Pastor Valdo tem falado sobre famílias mais que vencedoras. Ele é pastor da Igreja Batista do Cajuru, em Curitiba. Está acompanhado pela sua esposa, irmã Eneida. E é uma alegria receber aqui este querido casal. Pastor, que Deus mais uma vez o use com muita liberdade para entregar o recado que Ele colocou no seu coração. Bom dia, meus irmãos. Graça e paz. Que alegria tem sido para mim estar com vocês aqui nestes dias, compartilhando a palavra de Deus sobre esse assunto tão importante, assunto fundamental para a vida de uma pessoa, para a realização de uma pessoa, para a socialização do indivíduo, para a plantação de valores, para a evangelização, para a educação religiosa de uma pessoa, que é a família. E nesses dias aqui nós temos procurado falar dentro desse tema que é tema do Congresso, famílias mais que vencedoras. Mas antes de continuar, eu queria apresentar um casal de visitantes meus. O pastor Cruzoé e a sua esposa, a irmã Deise Mari, estão aqui à frente. Fiquem em pé, por favor. São lá de Guarapari, são amigos de muitos tempos. A minha esposa, o pastor já apresentou. Pode sentar. E meus irmãos, eu quero fazer aqui nesses primeiros momentos hoje uma recapitulação bem rápida daquilo que nós já abordamos aqui nesses dias. Na sexta-feira, nós falamos sobre a importância da atitude para que a família seja mais do que vencedora. Não basta ser apenas um membro de igreja, não basta ser um crente, não basta ser um cristão, não basta. Nós podemos ser pessoas convertidas, pessoas que leem a Bíblia, que oram, mas que às vezes estamos com atitudes erradas. E a atitude, na verdade, vai fazer a diferença. E nós falamos em Marcos 5, a partir do versículo 21, naquela família em que a menina de 12 anos morreu. Ela estava muito doente, quase à morte. O pai, que era o administrador geral da sinagoga, era um homem bem conceituado, um homem importante naquela sociedade, tinha status, e ele sai correndo à procura de Jesus, que era um risco para ele. Ele fazer aquilo para ele significava muito, porque ele podia perder sua posição, com certeza ele perderia o seu prestígio, mas ele foi. E ele toma atitude de procurar Jesus, se atira aos pés de Jesus e fala: Senhor, socorre minha família. Senhor, socorre minha família. E ele levou Jesus para sua casa. No meio do caminho vem os conselhos de morte. A família vencedora tem que vencer os conselhos de morte. Foi uma outra coisa que eu falei aqui. O conselho da morte veio: tua filha já morreu, não incomode mais o mestre, desista. A família, para vencer, tem que rejeitar os conselhos de morte. Depois falei sobre para a nossa família ser vencedora, Jesus tem que assumir a liderança. Jesus tem que ser uma presença viva. E quando Jairo aceita o conceito de vida, o conselho de vida, agora muda a coisa. Enquanto ele saía com Jesus, Jesus ia atrás, ele ia na frente. Agora Jesus vai na frente. E Jesus entra na casa dele com liberdade de ação. E Jesus chega ali, bota logo para fora aquele povo que chorava, aquele povo que criava um tumulto na casa dele, aquela inquietação. Jesus tem que ter autoridade na nossa casa. Jesus tem que liderar a nossa casa. Quando Jesus lidera a nossa casa ganha autoridade espiritual para que não fique dentro de nossa casa nada que não seja segundo os propósitos de Deus. Ontem nós falamos sobre
Eu falei outros tópicos, né, como por exemplo, quando Jesus cura a menina, ela é ressuscitada, Jesus diz para os pais assim: agora vocês preparem comida para ela, porque Jesus não vai preparar comida que você tem que preparar. Jesus não vai fazer aquilo que é responsabilidade sua, pai, fazer pelos seus filhos. Jesus não vai fazer aquilo que é responsabilidade sua, mãe, fazer pelos seus filhos. Jesus não vai fazer, filhos, aquilo que é responsabilidade sua, fazer pela sua mãe, pelo seu pai, pela sua casa, pela sua família. Numa família vencedora, as pessoas assumem as suas responsabilidades uns com os outros. Ontem falamos sobre uma questão fundamental para uma família ser vencedora: a comunicação. E aí falamos em Tiago 1,19: todo homem seja pronto para ouvir. Pronto para ouvir. Meu irmão e minha irmã, você que está aqui nessa manhã, não é por botar o seu filho na melhor escola de Curitiba não, estou em Vitória, a melhor escola de Vitória, que você vai demonstrar em primeiro lugar que você o valoriza. Não é por dar o melhor computador, o melhor smartphone, o melhor carro, a melhor bicicleta. Você vai provar de fato que valoriza a sua família se você ouvir. As pessoas se sentem valorizadas quando são ouvidas. Depois falamos que todo homem tem que ser tardio para falar, ou seja, ser tardio para falar é se preocupar com aquilo que seus lábios dizem, com o resultado disso. Há um resultado daquilo que nossos lábios pronunciam, e nós temos que ser tardio, cuidado com aquilo que seus lábios podem fazer. Uma palavra pode construir e uma palavra pode destruir. E também depois falamos que todo homem tem que ser tardio para irar. Na Bíblia significa tardio para expressar sentimentos. Não ser precipitado para expressar sentimento, nem internalizar e ficar quieto, calado, mas ser tardio. Hoje eu quero falar sobre algo que nenhuma família será mais que vencedora sem isso. Nenhuma família será uma família próspera sem o perdão. Muitas famílias estão se arrastando, muitas famílias estão vivendo aquém do que Deus tem para elas, vivendo aquém do que Deus preparou por causa da não liberação do perdão. Meus irmãos, nenhuma família é perfeita. Quando a gente olha a genealogia de Jesus da Bíblia, tem cada família que eu vou te dizer. Tem cada família complicada. Tem famílias difíceis. A minha família, eu fui criado numa família muito difícil. Eu estou aqui pela graça do Senhor Jesus. Quando eu tinha 12 anos, meus pais se separaram. Uma separação difícil. Minha família não era uma família perfeita, mas a minha família é uma família em que a minha mãe, especialmente, ela foi uma pessoa que ela buscou tanto ao Senhor, e sempre lutando na presença de Deus. E a minha mãe, ela sempre liberou perdão, e com isso a família continuou caminhando dentro dos propósitos de Deus. Família é lugar para que os propósitos de Deus se cumpram, independente das nossas limitações, independente das nossas dificuldades, independente das nossas crises. Mas a família tem que ser um lugar de liberação do perdão. Não há como uma família ser bem-sucedida. Então vamos lá. Eu queria pedir que você fosse caminhando aí, pode passar o próximo slide para nós falarmos juntos esse versículo. Vamos falar todos juntos? Com os homens. Meus irmãos, esse texto da palavra de Deus, e também poderíamos mencionar Efésios 4:32, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente,
assim como Deus os perdoou. Pode ir passando o próximo slide aí. Tem muitas pessoas que estão vivendo assim. Tem muitas pessoas que estão vivendo como o homem dessa figura, carregando um peso sobre si. E quando eles estão caminhando com o peso da amargura, o peso do ressentimento, o peso da não liberação do perdão, o que acontece é que a pessoa deixa de viver a vida que Deus preparou para ela. Baseado na palavra de Deus, nós podemos dizer que Deus preparou para você e para a sua família, Deus preparou para mim e para minha família uma vida alegre, abundante, frutífera, uma vida para ser vivida com paixão, amando completamente, vivendo com propósitos. Deus quer que a nossa família deixe um legado na terra. Deus quer que nossa família, através de nós, deixemos marcas positivas. Deus quer que nossas famílias sejam cheias de esperanças e tenham seus sonhos renovados. Mas tem algo que puxa a família para baixo. Tem muitas coisas que puxam uma família para baixo. E impede de ser aquilo que Deus planejou, mesmo sendo crente em Jesus Cristo. Por quê? Porque não estão sabendo lidar com a amargura, com o ressentimento. Não praticam o perdão. Meus irmãos, eu tenho conhecido muitos crentes acabrunhados, que só andam de cabeça baixa. Crentes que carregam um peso na vida, a vida pesada. E muitas vezes, porque apesar de serem crentes em Jesus Cristo, estão sobre suas costas com o peso da amargura, o peso do ressentimento, o peso da dor, Quando eu fizer assim, você muda aí para mim, ok? O peso de um perdão não liberado. O perdão, pode mudar. Pode mudar aí, minha querida, pode passar. O perdão, eu queria fazer algumas considerações introdutórias com vocês. O perdão, ele não muda o passado. Nós, muitas vezes, não perdoamos porque nós não estamos sabendo lidar com o nosso passado. O passado não é um lugar para se viver nele. O passado é para você, para nós aprendermos com ele. Muitas pessoas estão vivendo reféns, foram sequestradas pelo seu passado. Não há um crime mais covarde do que o sequestro. Não há coisa tão horrível quanto ser sequestrado, mas muitos estão se deixando sequestrar. Estão sequestrados pelo seu passado. E o passado está presente. Mas nós não fomos criados para viver no passado. O passado tem que ser uma lição para nós. Então, o perdão, ele não vai mudar o seu passado, mas o perdão vai engrandecer o seu futuro. Ele não muda o passado, mas ele engrandece o futuro. Então nós temos que lidar com o perdão de uma forma muito séria, de uma forma muito concreta, de uma forma espiritual. Perdoar é uma das coisas mais difíceis da vida. Se alguém aqui disser que perdoar é fácil, depois me explica como, porque não é fácil. Perdoar não é coisa natural no ser humano. O ser humano naturalmente ele não tem tendência para o perdão. O ser humano naturalmente a tendência dele é a vingança, é o ódio, é o ressentimento. Por causa da sua natureza, da nossa natureza pecaminosa, o pecado habita em nós.
O perdão, ele é algo sobrenatural. O perdão tem que ser para o perdão é à medida que nós desenvolvemos a nossa vida espiritual, a nossa comunhão com Deus, nos enchemos do Espírito Santo. Olha para mim o que eu vou te dizer, olha bem para mim. Se você não estiver com a sua alma cheia de combustível espiritual, dificilmente você vai perdoar. O problema é que muita gente está pensando que o cônjuge enche o combustível da alma. Tem muita gente achando que o filho enche o combustível da alma. Tem muita gente achando que o dinheiro enche o combustível da alma. Tem muita gente achando que a educação enche o combustível da alma. Só quem enche o combustível da alma é o Espírito Santo. E eu vou repetir o que eu falei ontem, quando Paulo, lá em Efésios capítulo 5, começa a tratar de assuntos familiares. Sabe como é que ele começa? Ele começa assim: não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito. Por quê? Porque vazio do Espírito é uma família, é incapaz de entender o que é submissão. Vazio do Espírito, uma família é incapaz de entender o que é disciplinar os filhos com amor. Vazio do Espírito Santo, uma família é incapaz de entender o que é submissão mútua. Vazio do Espírito Santo, uma família é incapaz de entender o que é ser de fato agradecido. E para perdoar, como Deus nos perdoou em Cristo, nós temos que ser cheios do Espírito Santo. Não é uma coisa natural. Por isso que temos que viver uma vida cheia do Espírito. O plano de Deus é esse, mas existe um plano diabólico. Existe um plano estratégico. Pode mudar, por favor, que esse slide eu quero mostrar. Pode passar. Pode passar, por favor, que esse eu quero mostrar. Vai mais adiante, pode passar mais um pouco. Não, volta. Está bem lá no início. Pode voltar. Esse eu quero mostrar. Pode voltar. Está bem lá no início. Pode voltar. Só mais um. Volta mais um. Volta mais, por favor. Volta mais. Deve ser o segundo ou o terceiro. Volta mais um pouquinho. Tá, eu conferi hoje, estava tudo certinho. Então não deve ter tido problema na hora de gravar. Volta mais um pouquinho. Eu queria tanto achar. Não, então tá bom, sumiu. Então vamos lá. Pode esquecer os slides, tá bom? Esquece aí, senão ele vai nos atrapalhar. Então olha bem para mim. Existe um plano estratégico do diabo para nos destruir e destruir os relacionamentos. O plano está pode desligar, tá, minha irmã? Não vamos usar mais não. Pode desligar, por favor. Qual é o plano estratégico? Presta bem atenção aqui em mim, por favor. Presta bem atenção. O diabo sabe que todo relacionamento gera feridas. Como é que é o nome da sua esposa, pastor Marcelo? Rose. Pastor Marcelo e Rose, o relacionamento deles gera feridas. O meu relacionamento com Eneida gera feridas. Todo relacionamento humano gera feridas. O diabo sabe disso. Aí o que acontece? Feridas, todo relacionamento gera ferida. Do pastor Ivaldo da esposa também, nesses 60 anos. Mas sabe o que acontece? Ferida, ela vem para ser tratada. Quando nós tratamos as feridas, tudo vai bem. E o casamento, apesar das feridas, ele caminha. Mas o que o Satanás quer? Ele quer que você não trate. E a ferida, mesmo sendo pequena, quando não tratada, o que acontece? Ela inflama. Ela inflama. Todos nós sabemos o que é isso. E aqui no Espírito Santo ela inflama tanto que às vezes poca. Ela inflama.
E a ferida, quando ela inflama, ela vira ira. Então, qual é o plano do inimigo? Ferida gera ira. É isso que ele quer. Ele não quer que você trate ferida. Ele quer que a ferida vire ira. E quando vem a ira, logo a seguir da ira, o que vem? A mágoa. Você fica irado, e aí você fica magoado. E com a mágoa vem o distanciamento. E com o distanciamento vem a separação. Como nasceu? Nasceu com uma feridinha lá, não tratou. Aí veio outra feridinha, não tratou. Veio outra feridinha, não tratou, não perdoou. Veio outra feridinha, não tratou, não perdoou. Aí o que foi acontecendo? Ira acumulada, mágoa acumulando, distanciamento cada vez maior, marido e mulher, pai, filho, pai. E depois com isso vem a separação. Então, nós temos que, para lidar com o perdão, nós temos que entender isso. Se a gente não assumir, se nós não assumirmos que temos feridas, dificilmente vamos tratar o perdão. Dificilmente vamos valorizar o perdão. Então, primeiro passo que eu quero trabalhar com vocês aqui nesta noite, nessa manhã, é trabalhar, reconhecer que temos feridas. E as feridas que temos na alma, elas podem trazer grande dificuldade, porque para muitos o passado é uma grande ferida. Anelam pela liberdade, mas não conseguem libertar-se da sua história sofrida. Estão presos por uma história sofrida. Uma das piores formas de escravidão é viver sobre o jugo passado por lembranças traumáticas. E não consegue a vida fluir. As feridas estão lá. Então é preciso trabalhar, lidar com as feridas. A sua ferida pode ser, por exemplo, a rejeição. Uma criança rejeitada, um marido rejeitado, uma mulher rejeitada, pode guardar feridas, e essa ferida da rejeição gera insegurança, medo, frustração, inferioridade. A ferida pode ser abuso verbal. Eu falei ontem aqui sobre um abuso verbal terrível, daquele homem lá em São Paulo, numa cidade que resolveu andar vestido de burro, porque passou a vida inteira ouvindo do pai e da mãe que era burro. Está lá aquela ferida na alma tão grande, que aquele homem resolveu perambular pelas ruas daquela cidade com uma orelha de burro em cada lado e um rabo de burro preso às costas. A dor da traição, muitas vezes é a ferida da traição que fica na alma e a pessoa nunca perdoa quem a traiu. É um marido que traiu, é uma mulher que traiu, é um sócio que traiu, é um amigo que traiu, é um pastor que traiu. E aquela ferida fica ali, a ferida da traição, ela é dolorosa porque ela é uma ferida silenciosa. Ela age em silêncio, reduz a nossa autoestima. Para outros, a ferida de muitos é a ferida da decepção, da frustração. Meus irmãos, a ferida da traição, eu quero voltar um pouquinho, ela pode causar uma dor tão grande. Uma vez, pastor Marcelo, nós estávamos com a família numa festa de casamento. Na festa de casamento, ali na mesa, todo mundo se alegrando, e uma senhora estava conosco na mesa também ali, e ela se alegrando conosco. De repente aquela mulher mudou o semblante. De repente ela ficou triste. Ela ficou com o semblante totalmente transtornado. E sabe o que aconteceu?
De repente, na porta lá da festa, na entrada do salão de festas, entrou um homem muito parecido com o marido que a tinha traído. E essa lembrança na alma dela, por ela não ter perdoado ainda aquele marido, aquele homem, acabou com a festa. Porque quando a gente não perdoa, aquela pessoa que a gente não perdoa, ela está vivendo a vida dela, mas nós a levamos onde quer que nós vamos. Quando você não perdoa uma pessoa, é como você pegasse uma corda, amarrasse no pescoço dela e na sua. Só que no pescoço dela é um nó normal. Na sua é aquele laço que é feito para laçar animal. Que quando o animal tenta fugir, o que acontece? Enforca, e aí o animal para. A corda que está no pescoço de quem não perdoa, ele quando vai, ele leva o outro. Ele vai, aquela mulher foi para aquela festa e levou o outro, ela nem sabia. O camarada já estava vivendo uma outra vida, mas ela levando. Quando você não perdoa alguém, onde você vai, você leva. Só que o nó no seu pescoço é aquele nó de laço de animal, e quanto mais você vai vivendo, esse nó vai te enforcando. Há muitas feridas causadas pela mentira, pela decepção, pelo bullying. Quantos jovens hoje têm dificuldade na vida, uma autoestima totalmente complicada por causa do bullying na escola, não perdoa. Você lembra daquele rapaz que matou várias crianças numa escola no Rio? Matou por causa de bullying, não perdoou as pessoas que tinham feito bullying com ele. E aquela amargura cresceu tanto, ressentimento, revolta, vingança, entrou numa escola, matou várias crianças. Então eu quero nesse início dizer para você que, fazer uma reflexão para que a gente possa entender. Às vezes a ferida que está na minha alma, não foi a minha mulher que causou, não foram meus filhos, mas é alguma coisa do passado, mas que afeta o relacionamento na minha família. Às vezes eu trago nas minhas costas um peso de uma coisa do passado que eu não perdoei, e isso afeta o relacionamento meu com a minha família, com a minha esposa, com os meus filhos. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu quero falar primeiro para você, assim, para o teu coração, para a tua vida. Eu estou falando para você como indivíduo aqui. Examine nessa manhã se não tem algum ressentimento armazenado no teu coração, que você hoje aqui, pelo poder do Espírito Santo, precisa liberar, para que você seja uma pessoa livre, para que os propósitos de Deus se cumpram na sua vida, para que você viva melhor em família. A segunda reflexão que eu quero fazer com você é que o perdão, ele nos liberta da amargura e do ressentimento, grandes empecilhos para a nossa vida. A palavra de Deus em Hebreus capítulo 12, versículos 14 e 15 diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos, para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuide que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Sabe o que a Bíblia está nos dizendo? Que a amargura impede que tenhamos uma vida abundante. Que a amargura gera perturbação, gera dor, gera conflito. Um filho amargurado é um problema numa casa. Um filho amargurado não dá sossego aos pais. Um filho amargurado exige dos pais muito mais do que os pais podem lhe dar. A Bíblia diz que uma mulher amargurada, uma mulher rixosa, destrói a casa. Um homem amargurado inferniza uma família, escraviza uma família, oprime uma família. Tem muitas famílias sendo opressas por causa de pais que estão cheios de amargura. E o texto diz que a amargura ela vai se espalhando. Uma pessoa amargurada, esse sentimento dela se espalha.
Ninguém consegue guardar a amargura para si. A amargura sempre contamina. Um membro de igreja amargurado, quando ele está na escola bíblica dominical estudando a Bíblia com outro, ele irradia sua amargura. Sim ou não? A amargura é um peso. Pastor Darcy Duzelec, no livro Amargura ou Amarcura, ele conta uma experiência de um homem no interior do Paraná, numa cidade lá em que planta muita batata, produz muitas batatas. E aí todo sábado aquele pequeno agricultor, ele botava um saco de batata de mais de 30 quilos nas costas e ia lá para o vilarejo com aquele saco nas costas, e ele ia lá vender aquelas batatas. Aí um dia ele vinha caminhando com aquele saco de batata, e veio um fazendeiro com a sua picape. Aí passou: ô moço, o senhor vai lá para o centro, lá para o lugarejo? Vou. Ah, então entra aí, sobe aí na carroceria, eu vou te dar uma carona até lá. E aí aquele homem subiu na carroceria, e quando o fazendeiro olha assim pelo retrovisor, estava o homem assim na carroceria, com uma mão segurando assim aquele suporte, e com a outra. Aí o fazendeiro falou: rapaz, mas eu parei para te aliviar o peso. Bota esse saco aí no chão, não carrega esse peso. Mas, meus irmãos, quantas vezes nós estamos vivendo assim? Cristo no Calvário já conquistou a nossa libertação. Da cruz emana perdão. Quando nós olhamos para o Calvário, nos dirigimos ao Calvário, do Calvário emana perdão e nós nos apropriamos do perdão. Cristo já fez tudo o que poderia fazer para que nós não precisássemos viver com esse saco de batata nas costas. E a amargura, quem guarda a amargura, ela vai fazendo com que você não viva, não usufrua disso que Cristo preparou para cada um de nós. Então se liberte disso. Não carregue esse peso, porque a amargura ela enraiza e a amargura se espalha. Terceira reflexão que eu quero fazer com você sobre esse assunto perdão é: por que perdoar? Então, primeira reflexão minha com você é: trate as feridas da maneira que devem ser tratadas. Não deixe que elas inflamem, vira ira, a ira leva a mágoa leva o distanciamento e o distanciamento separa. Segundo, que você possa usufruir da liberdade que Cristo deu para você, pela sua vida, para que você possa se libertar de todo o peso que a falta de perdão colocou sobre a sua vida. Cristo não libertou você para andar se arrastando pela vida. Mas como você vai andar livremente na vida com o peso da amargura, o peso do ressentimento, o peso do ódio, o peso da vingança. Terceiro, mas por que eu devo perdoar? Para ter uma família vencedora, por que eu devo perdoar? Primeiro, eu tenho que perdoar porque meu Pai é misericordioso. Jesus é o maior exemplo do perdão. Ele já me perdoou de tudo. Tudo que eu arrependido confesso, Ele me perdoa. E a oração modelo de Jesus, o que diz? Que Senhor, perdoe as nossas dívidas, assim? Perdoa. Tu nos perdoaste de tal modo. O teu perdão, meu irmão, para um pouquinho aí, vamos pensar. Tu já pensou daquelas coisas cabeludas que Jesus já te perdoou? Meu irmão, Jesus já me perdoou de cada coisa cabeluda. Jesus nos perdoa quando nós nos arrependemos. Ele é o nosso exemplo, Ele é um Pai misericordioso. Nós devemos perdoar porque é um mandamento de Deus. O versículo que nós lemos no início dessa nossa palavra falou sobre um mandamento, é uma ordem de Deus.
O perdão na Bíblia não é uma escolha. O perdão na Bíblia não é uma opção. O perdão na Bíblia é um mandamento. E os mandamentos de Deus não nos escravizam, os mandamentos de Deus nos libertam. Então eu devo perdoar, porque se eu não perdoar, eu estou no pecado. Por quê? Porque é mandamento. Quem não obedece mandamento, peca. E se é um mandamento de Deus, eu tenho que obedecer, para que eu seja uma pessoa vencedora, para que a minha família seja uma família vencedora, eu preciso perdoar. É mandamento de Deus. Agora, tem uma outra questão que eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo aí também agora, lá em 2 Coríntios 10 e 11. 2 Coríntios, capítulo 10, capítulo 2, desculpe. Os outros textos nós já tínhamos lidos no início, mas esse aí nós não lemos. Eu queria convidar você então para abrir esse texto comigo. Estou abrindo aqui também. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos 10. Eu queria que você prestasse atenção, porque muitas vezes eu não atentei para isso nesse texto. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês. Agora presta atenção. A fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos suas intenções. Sabe o que significa? Que quando a gente não perdoa, a gente dá vantagem a Satanás. É o que Paulo está dizendo, que ele está perdoando para não dar vantagem a Satanás. Quando eu não perdoo, a minha vida constitui-se numa porta aberta para a atuação de demônios na minha vida. Quando eu não perdoo, eu dou vantagem a Satanás. Então, eu poderia falar aqui de muitos motivos para perdoar. Primeiro motivo, eu perdoo porque é ordem de Deus para a minha vida. Suportem e perdoem uns aos outros. É uma ordem. Presta bem atenção. Quando Jesus nos coloca um mandamento, não adulterarás. Quando Deus coloca esse mandamento, Ele não está querendo privar você do prazer da vida sexual. O que Ele está querendo é libertar você de ser um escravo do sexo. Os mandamentos de Deus não escravizam, os mandamentos de Deus libertam. Quando a Bíblia orienta você para que não haja relação sexual fora do casamento, Ele não quer tirar prazer da sua vida de jovem, solteiro, solteira. O que Ele quer é preparar você, treinar você, para que quando for casado, não pule a janela. Se você não fizer o treinamento direitinho, se você não treinar direitinho, quando chega a hora do casamento, talvez você não esteja preparado para não pular janela, porque na hora do treinamento de Deus, quando era solteiro, para saber colocar sua sexualidade na dependência de Deus, você não soube fazer isso. Os mandamentos de Deus libertam. Os mandamentos de Deus não escravizam. Meus irmãos, o segundo é porque... Não, o segundo é porque Deus é o nosso Pai de amor, de misericórdia, Ele nos ama e nos perdoa. E o terceiro, que eu destaco hoje aqui, não perdoar é abrir brecha. Não perdoar é fazer com que você possa dar mole para o indivíduo, como diz o outro.
para o inimigo. Mas eu quero pensar mais uma coisa com vocês nessa manhã aqui, falando sobre perdão. Quais são os prejuízos se eu não liberar o perdão? Muitos. Alguns deles, prejuízos espirituais. Não perdoar afeta a nossa vida física, psicológica, a nossa vida espiritual. Se eu não perdoo, é um mandamento de Deus, é um plano de Deus para mim, vai afetar a minha vida espiritual. Se a Bíblia diz, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros e perdoem-se mutuamente, suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem, é mandamento. E se eu não obedeço é pecado, e se é pecado me afasta de Deus. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu atendi muita gente no meu gabinete que chegava dizendo assim, pastor, o senhor prega e o senhor fala, eu vejo outros irmãos na igreja dando testemunho, eu não consigo ter uma vida abundante. Pastor, eu abro a Bíblia, eu leio a Bíblia, eu não consigo ouvir Deus, eu não consigo, eu não tenho aquela alegria, eu não sinto a Bíblia falando a minha vida. Pastor, eu tenho dificuldade. E a maioria dessas pessoas, quando a gente vai conversando, tem uma situação de perdão não liberado, armazenado na alma. Não consegue ter uma vida abundante, porque o perdão, a falta de perdão, afeta a nossa vida. Não perdoar, eu fecho a porta para Deus e abro a porta para o inimigo. Prejuízos espirituais, se eu não perdoo, isso afeta a minha vida espiritual. Prejuízo psicológico. Se lembram, abra sua Bíblia aí em Mateus 18, a partir do versículo 21. Pedro perguntou a Jesus assim, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? Se lembram? Se lembram? Jesus falou assim, perdoa aí umas 3 vezes, tá bom? Foi assim? Não, Pedro, não tem limite. Perdoe 70 vezes. Quantas vezes significa o número perfeito multiplicado por 70, quantas vezes for necessário, perdoe. Aí Jesus conta uma história, eu não vou ler o texto, mas o texto está aí, você pode me acompanhar. Jesus conta a história de um homem que devia muito a um rei. Com certeza deve ser dívida de impostos, né? Muito dinheiro, sabe, alguns comentaristas dizem, pastor Marcelo, que seria mais ou menos em torno de 10 milhões de dólares. 10 milhões de dólares, se isso fosse atualizado hoje, devia ao rei. E aquele homem chega diante daquele rei, ele pede perdão. E ele vai lá, é o que esse texto diz, eu vou fantasiar um pouquinho. Ele vai lá, pede perdão e o rei perdoa. Aquele homem sai da presença do rei, ele encontra um outro homem que tinha uma dívida com ele. Uma dívida assim, vamos supor, ele foi perdoado de uma dívida de 10 milhões de dólares. E um outro camarada devia para ele mais ou menos R$1.000. Aí ele chega, vai pagar a dívida? Não, não posso, me perdoa. Aí diz o texto que ele maltratou aquele homem, ele foi violento com aquele homem, ele agiu com ódio com aquele homem, mas alguém viu, chegou para o rei e falou assim, olha, sabe aquele camarada que você perdoou 10 milhões de dólares? Uma outra pessoa, um chefe de família devia para ele uma quantia pequena e ele não perdoou. Aí o rei falou assim, o quê? Ele fez isso? Mande chamá-lo aqui. Quer dizer que eu perdoo uma dívida enorme e você não perdoa essa dívida tão pequena? Chamem os torturadores. A Bíblia diz que eram verdugos torturadores. Chamem os verdugos torturadores. E colocou aquele homem na mão de verdugos torturadores. Sabe o que eu quero dizer nessa manhã para você? Que tem muita gente vivendo na mão de verdugos torturadores. Porque não perdoaram, estão vivendo uma vida torturada. Estão vivendo uma vida atormentada.
estão vivendo na mão de verdugos torturadores que atormentam a vida. E as pessoas não têm fome, não têm sono, tem muita gente que não tem sono por questão de não liberar o perdão. Insônia, pesadelo, inapetência, medo de relacionamentos. Tem gente que não quer mais se relacionar com ninguém, porque não perdoa alguém que lhe fez mal, está na mão de torturadores. Não consegue viver em paz, não consegue viver bem, porque não perdoa alguém, está na mão de torturadores. E eu quero dizer com isso, que o perdão afeta a nossa vida psicológica. A falta de perdão, melhor dizendo, a falta de perdão cria torturas na nossa alma. Prejuízos físicos, prejuízo espiritual, prejuízo psicológico, prejuízo físico. Meus irmãos, eu tenho lidado com muita gente que está cheia de dor, mas não tem nada no físico. Já passei por isso na minha família. Pessoa que foi revirada pelos médicos, tudo que é exame, não tem nada. Qual era o problema dessa pessoa? Relacionamento com o pai. Não perdoava o pai pelos maus que o pai tinha feito na infância. Quando se acertou com o pai, nunca mais teve essas dores. Afeta a vida física. Uma vez eu preguei numa igreja no Rio, igreja de Gianópolis, pastor Nilson Taylor era o pastor. Terminou o culto, ele pediu que uma pessoa, veio com uma jovem senhora para conversar comigo. Pediu, Valdo, ela é minha ovelha, mas você pode conversar com ela? Eu preguei naquela igreja, naquele dia, sobre as 3 tentações de José: poder, sexo e amargura. No ponto da amargura, aquela mulher chorou muito durante a mensagem, e ela disse para mim, pastor, eu estou morrendo de câncer. Jovem, 40 e poucos anos, eu estou morrendo de câncer. Eu me trato nos Estados Unidos e aqui. E todos os médicos me falaram que o meu câncer foi causado por questão emocional. E eu trouxe, pastor, na minha vida inteira uma mágoa, uma amargura no coração com o meu pai. Meu pai me molestou quando eu era criança. Me molestou sexualmente. Eu carreguei essa dor na alma, eu nunca consegui perdoar. E eu estou morrendo de câncer, porque nunca perdoei meu pai. Mas, estou indo para o fim. O que é perdoar então, pastor? O que é perdoar? Não sei o que você responderia quando eu perguntasse para você o que é perdoar. Agora eu quero dizer para você algumas coisas que perdão não é e que é. Primeira coisa, perdão não é esquecer. Você não é computador? Não tem lá na sua mente uma tecla delete? Deus deleta, a gente não. A gente não consegue. Perdoar não é esquecer. Perdoar é quando você relembra a ofensa sem dor. Eu gosto de contar essa história mais ou menos assim. Vamos supor que eu queria comprar um carro. Esse carro custava 80 mil. Vou ficar perto do Marcelo que ele vai entrar na minha história. Aí, eu queria comprar um carro, juntei dinheiro direitinho, fui juntando. Já estava com uns 80 mil para comprar o carro. Aí o pastor Marcelo chegou para mim e falou, Valdo, eu estou com uma situação aí, tal, você poderia me emprestar 5 mil? Isso é verdade não, tá? Não precisa pedir não, porque não tem. Aí o pastor Marcelo me pede 5 mil, eu emprestei. Aí eu fui lá na agência comprar o carro. Cheguei lá na hora de comprar o carro. Não, aí o pastor Marcelo veio para mim, não me pagou. Passou um mês, não me pagou. Passou 2, não me pagou. No 3º mês ele me procurou, falou, Valdo, ó, não vai dar para te pagar. Eu queria que você me perdoasse essa dívida, porque eu nem sei quando eu vou conseguir. Por favor, me perdoe. Perdoe essa dívida. Eu disse, Marcelo, está perdoado. Esquece. Aí eu vou dar 2 casos agora. Se eu perdoei mesmo, o que vai acontecer? Quando eu vou comprar o carro na agência, o vendedor chegou lá, moço, quanto é esse carro aí do jeito que eu queria, tá? O camarada fala assim, o carro é 80 mil, mas eu só tenho 75. Falta quanto? 5 mil. Se eu perdoei,
eu vou lembrar sem dor e vou dizer para o camarada assim: olha, então faz o seguinte, eu vou dar esse 75, facilita aí para mim, se você não dá para fazer o desconto, facilita aí para mim e eu pago o restante. Se eu não perdoei, eu disse que perdoei, mas não perdoei, eu vou lembrar com dor. Quando ele falar assim, o carro custa 80 mil, só tenho 75, eu vou dizer assim: miserável, sem vergonha, caloteiro. Sim ou não? Eu lembrei com dor. O que eu perdoo? Quanto mais eu lembro sem dor, mais eu estou no processo do perdão. Uma coisa muito importante que eu deveria ter falado lá no início, não falei. Perdão é um processo. José levou 20 anos para perdoar os irmãos. Perdão não é um ato. Pode ser um ato? Pode. Mas na maioria das vezes, perdão é um processo. Lembra sem dor. Segunda coisa, tem a minha definição de perdão preferida, do pastor Fábio Damasceno, lá do Rio. Ele diz assim: perdoar é decidir ficar com o prejuízo. Perdoar é isso. Olha bem para mim aqui, filhos, filhas, pais, mães, olha para mim aqui, por favor. Se você não decidir ficar com o prejuízo, você não vai perdoar nunca. Perdoar é decidir ficar com prejuízo. Perdoar é uma decisão, não é uma escolha. É uma decisão, ou melhor dizendo, é uma escolha que você tem que fazer. É você, olha bem para mim. Perdão não depende da pessoa que te feriu. Perdão só depende de você. É uma ação sua, é uma escolha sua. Eu que escolho perdoar, independente da pessoa que me feriu. Perdão não depende do outro. Perdão não depende da pessoa que te feriu. Se você não perdoar, essa pessoa vai ficar aprisionada dentro de você. Às vezes a pessoa diz assim: fulano morreu para mim. Ah, fulano morreu para você, o que a gente faz com quem morre? Enterra. Se morreu para você, onde você enterrou? Sabe onde você enterrou? Você enterrou dentro de você. E coisa morta, o que acontece? Apodrece, tem alguém apodrecendo dentro de você. Já pensou nisso? Então, perdoar é uma questão de, é sua decisão. Outra coisa, perdoar não é uma questão de sentir. A hora que eu sentir vontade, eu perdoo. A hora que eu sentir, não, meu irmão, não é uma questão de sentir, mas é uma questão de decidir. Você lembra aquilo que eu falei da corda? É decidir jogar a corda fora. É decidir tirar a corda do seu pescoço. Perdão é libertar a pessoa que está dentro de você. Perdão é não transformar seu interior num cemitério. Perdão, para perdoar, não espere vontade. Perdoar. Perdão não é negociação. Tem gente que quer negociar o perdão. Se aquele infeliz pagar pelo que ele fez, eu perdoo. Não é assim que a gente fala, gente? Ele tem que pagar pelo que ele fez para eu perdoar. Isso é negociação, você está negociando o perdão. Se ele pagar o perdão, isso é negociação. Perdão não é negociação, é decisão, é escolha, é mandamento de Deus, é atitude. Eu quero fazer uma história, contar aqui uma história para você, olha bem para mim. Quando a gente não perdoa, o ressentimento, a amargura, como diz a palavra de Deus, é uma plantinha que a gente planta no coração. E vamos supor que essa aqui é a planta que você guardou no seu coração. Quando você não perdoa, todo dia você pega na sua mão o regador e você rega essa planta. Você não perdoa, você continua regando essa planta. Minhas irmãs que entendem mais de jardinagem do que nós homens, se eu quiser que uma planta morra, o que eu tenho que fazer? Parar de cuidar, regar. Se eu estou colocando água nessa planta, o que está acontecendo com essa planta? Está ganhando vida. Enquanto eu não perdoo, eu estou regando essa planta.
que está lá. Estou regando o ressentimento no meu coração, dentro de mim. Estou regando, e se eu estou regando, essa plantinha da amargura vai ficando cada vez mais viva dentro de mim. Mas o regador está na minha mão. Presta bem atenção no que eu vou te dizer. O regador não está na mão da pessoa que te feriu. O regador está na sua mão. O que eu queria dizer para você agora? Perdoar é decidir parar de fazer isso. Perdoar é fazer isso. Perdoar é soltar o regador. Pare de ficar regando essa plantinha e solte o regador. O regador não está na mão da pessoa que te maltratou, que te traiu. Não está na mão da pessoa que mentiu para você. Não está na mão da pessoa que abusou fisicamente, abusou verbalmente, abusou emocionalmente, abusou, quem sabe, até espiritualmente você. Não está na mão da pessoa que trouxe frustração na sua vida. Está na sua mão. E só você pode tomar a decisão de soltar o regador, para que você ganhe vida. Meus irmãos, eu quero encerrar dizendo para você que eu quero voltar a dizer para você que não é fácil, mas isso pode transformar a sua vida. Isso pode criar muitas facilidades na sua vida. Você pode estar fechando a porta para que Satanás use torturadores, para que crie opressão na sua mente, no seu coração, na sua vida. Você pode estar fechando portas para que a amargura e o ressentimento não distancie você dos seus filhos e da sua esposa, do seu cônjuge. Nessa manhã, o Espírito Santo de Deus está chamando você para soltar a corda e largar o regador. E eu quero, em nome de Jesus, fazer um apelo nessa manhã. Pastor, eu preciso perdoar alguém, de fato. E Deus me falou aqui nessa manhã. Pastor, eu tenho lidado com uma situação da minha infância, que eu nunca perdoei, mas eu quero soltar o regador nessa manhã. Pastor, eu lido com uma situação que ninguém sabe, mas eu nunca perdoei. Mas eu quero decidir nessa manhã em obedecer a Deus. A minha decisão é perdoar. Eu vou entrar nesse processo de perdão. Eu quero entrar nesse processo. Eu quero nessa manhã dizer, como disse o salmista, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Eu quero agora me quebrantar diante de Deus, eu quero pedir ajuda de Deus, eu quero pedir ajuda de Deus para que eu entre nesse processo do perdão. Eu tomo a decisão nessa manhã. Eu quero convidar você nessa manhã que está aqui, e que você sabe que ainda tem feridas na sua alma que você não está tratando, não tratou, nunca teve coragem de enfrentá-las, mas hoje você vai dar o primeiro passo, você vai decidir entrar no processo do perdão. Você vai dar o primeiro passo, outros passos virão, mas você dá o primeiro. Eu quero entrar nesse processo de perdoar, eu quero obedecer. Eu quero convidar você para vir aqui à frente, para nós juntos aqui orarmos. Eu vou descer porque eu quero esperar você aqui embaixo. Eu quero orar com você aqui embaixo. E eu quero convidar você para sair do seu lugar e virem, porque eu quero orar com você. Pode sair do seu lugar e vir. Hoje é amanhã aqui que Deus quer fazer uma grande obra aqui. Deus quer fazer aqui algo extraordinário para a glória dele. Filho, você tem mágoa, ressentimento com seu pai, sua mãe, hoje é a manhã da libertação. Pai, mãe, entrou algum marido aqui ressentido com a esposa, é hora de você agora começar esse processo, vem à frente.
Você tem alguma mágoa, uma tristeza acumulada no seu coração, na sua vida, é a hora de soltar o regador nessa manhã. Saia do seu lugar e venha. Venha colocar isso diante de Deus. Hoje tem que ser aqui uma manhã de cura, porque a falta de perdão adoece, escraviza. Hoje Deus quer fazer aqui, dessa manhã aqui na igreja, uma manhã de cura, cura para a sua vida, cura na sua família. Famílias vencedoras são famílias curadas, famílias vencedoras são famílias saudáveis, e sem perdão não há saúde. Saia do seu lugar e venha, pode vir, saia do seu lugar. Vamos ficar em pé. Pastor Marcelo, o irmão pode vir aqui, por favor, que eu vou pedir o irmão para orar. Eu vou colocar um pedido para vocês aqui. Eu gostaria de orar de joelhos com vocês aqui. Quem puder, quem não puder, não precisa. Mas se você pode, vamos nos ajoelhar aqui. Antes do pastor Marcelo lá, Deus está falando no teu coração, não fique aí nesse lugar. Venha. Uma vez eu falei sobre perdão num retiro, e o retiro ia terminar na igreja. Aí um homem chegou para mim e falou assim: pastor, não vou para a igreja não, o senhor me perdoa, eu não vou para a igreja. Por quê, pastor? Eu vou para a casa do meu filho, eu estou de mal com meu filho, faz tempo, pastor. E hoje Deus falou comigo, eu vou para a casa dele, vou me reconciliar com meu filho. Se você entrou aqui, você não está falando com alguém, hoje é a manhã da reconciliação. Saia do seu lugar e venha também. Deus vai abençoar a sua vida, vai dar vitória para a sua família. Vitória, você vai tirar um peso das costas. Hoje é o dia de tirar o saco de batatas das costas. Hoje é o dia de soltar o regador, tirar a corda. Vamos orar. Há mais alguém precisando vir aqui à frente? Deus está falando ao seu coração. Pode vir. Há uma unção de cura, de libertação, de paz, de tirar a amargura da sua alma, do seu espírito, da sua vida. Deus quer fazer isso. Vem aqui. Venha receber essa unção do Senhor, que trata a alma, que trata o coração. Deus é bom. Deus é bom, Ele quer o teu bem. Ele não quer o seu sofrimento, Ele não quer você escravo do ódio. Deixa Deus colocar a mão no seu coração e retirar a amargura da sua alma. Que essa manhã seja uma manhã de tratamento, de cura, de libertação para você. Não tenha medo do que Deus pode fazer, do que Deus quer fazer. Ele quer o teu bem. Há mais alguém que precisa nessa manhã vir aqui, se colocar de joelhos e dizer: Senhor, me ajuda a perdoar. Então venha. Venha, porque nessa manhã Deus quer fazer uma obra na sua vida que vai abençoar você e a sua família, para a honra e glória de Jesus Cristo. Deus amado, muitos dos que estão aqui à frente, ó Pai, trazem as lágrimas junto consigo, porque foram feridos, foram machucados. Porque todo relacionamento produz feridas, e às vezes essas feridas são produzidas pelas pessoas da nossa família, as pessoas que nós mais amamos. E o tempo não apaga as feridas. O que apaga as feridas é o perdão. E Senhor, corajosamente, estes teus filhos e filhas vêm agora para o teu colo, se aninham nos teus braços, porque tu prometeste enxugar dos nossos olhos toda lágrima, Senhor. E corajosamente estes teus filhos e filhas
se achegam a Ti e dizem: Pai, me ajuda a perdoar. Eu sozinho, eu sozinha talvez não vá conseguir. Mas eu não quero passar o resto da minha vida arrastando estas coisas comigo. Não, Senhor, eu quero ser livre e eu quero que o meu casamento seja abençoado. Eu quero que o meu futuro seja abençoado. Eu quero que a minha vida seja abençoada. Eu quero que o meu lar seja abençoado. E eu entendo que para isso eu preciso perdoar. Pai, que Tu concedas, ó Deus, esta graça. Que nessa manhã cordas sejam cortadas. Que algemas sejam quebradas, Senhor. Que as portas do cárcere se abram. Porque o perdão não muda o nosso passado, mas muda o nosso futuro, Senhor. Muda o nosso futuro. E que ao nos erguermos dos nossos joelhos, sejamos novos homens e mulheres, e que um capítulo totalmente novo da nossa vida comece a ser escrito. E um momento totalmente novo da nossa vida comece a ser vivida. A escuridão fica para trás e o sol da esperança, o sol da vitória brilha agora em nossos corações. Porque nós fizemos aquilo que o Senhor nos disse para fazer. Porque Tu não nos salvaste para sermos escravos da amargura, do medo, do ódio, do ressentimento. Tu nos salvaste para sermos verdadeiramente livres, para sermos mais do que vencedores, Senhor. E nós Te louvamos por esta obra que estás realizando esta manhã em cada coração e em cada família. E nós oramos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fica em pé, dê um abraço para o irmão que está do seu lado, diga assim: Jesus te abençoe. Um presente precioso eu ganhei, projeto que o Senhor te deu. Meu tesouro é teu lar, onde a paz fiel, onde sempre serviremos ao Senhor. Eu e minha casa
Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Queira se assentar, meu irmão. Queira se assentar, minha irmã. E a obra que Deus faz dentro de você, no interior do seu coração. Quem sabe, hoje vai ser o dia de você pegar o telefone e ligar para alguém. Quem sabe, hoje vai ser o dia de você parar alguém ali no pátio da igreja. Quem sabe, hoje vai ser o dia de você fazer uma visita. Porque a obra que Deus faz, Ele faz no seu coração. Mas não fica parado aí. Se estende para quem está perto de você, para quem você ama, para quem precisa do seu perdão, da sua bênção, da sua amizade. Quero agradecer muito, pastor Valdo, ao irmão, por ter sido usado nesta manhã para trazer o recado de Deus aos nossos corações. Deus abençoe. E eu tenho certeza que em muitas vidas aqui, o Senhor iniciou uma obra maravilhosa que vai se tornar plena para a honra e glória de Jesus Cristo. Quero agradecer a você por ter vindo, agradecer aos irmãos e irmãs que cultuaram a Deus junto conosco pela internet e formular o convite para estarmos juntos logo mais à noite. Os irmãos sabem que às 19h30 teremos o último encontro deste congresso. Venha, traga os seus convidados, para que tanto você quanto a família dos seus convidados seja abençoada. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos, receba a bênção em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam contigo e com teu lar, em nome de Jesus. Amém.